Olá, bem-vindos de novo ao BT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a terceira aula da unidade 10, na qual nós vamos estudar as orações sem verbo. No hebraico podem existir algumas orações na qual o verbo é inferido. Em outras palavras, o verbo não está ali, mas nós podemos inserir ou até assumir que existe um verbo. Tá bom? Por exemplo, frases com orações que têm adjetivos predicados. Nós já vimos isso antes. Um exemplo disso é a palavra tzadik atah Yahweh. Significa tzadik, justo, atah, tu, Yahweh. A tradução disso seria: tu és justo, ó Senhor. Por quê? Porque tzadik é um adjetivo predicado. Neste caso, então, o verbo ser é assumido ou inferido. Tá bom? Um outro caso bem similar a este é o caso das orações com pronomes demonstrativos predicados. Por exemplo, ele, que significa esses, shamot, nomes, ha'anashim, dos homens, lembre-se que ha'anashim está no estado construto aqui, asher, shalach, os quais ele enviou, Moshe, Moisés enviou, tá bom? Então a tradução disso seria: esses são os nomes dos homens os quais Moisés enviou. Agora, por que nós colocamos são aqui? Porque ele está na posição predicativa para um pronome demonstrativo, da mesma maneira que nós vimos com o adjetivo predicado. Então, ele shamot ha'anashim asher shalach Moshe significa: esses são os nomes dos homens os quais Moisés enviou. Tá bom? Uma outra situação na qual nós podemos inferir um verbo é quando nós temos uma oração com predicados nominais. Por exemplo, ushmo, aqui nós temos o vav, então i, shmo, seu nome, né? Seu nome, shem. Então, ushmo Elkanah. Elkanah é um predicado nominal. O que é um predicado nominal? É um substantivo que é objeto de uma oração simples com o verbo ser. Então nós temos aqui o verbo ser seria inferido e seu nome era Elkanah, que é o nome do marido de Ana, o pai de Samuel. Uma outra situação na qual nós podemos inferir um verbo é quando nós temos orações com locuções prepositivas. Por exemplo, Velo shtei nashim. Então aqui nós temos v, é um vav, aqui lamed, a preposição lamed, e depois o sufixo o da terceira pessoa masculino no singular. Shtei está na forma construta, nashim na forma absoluta. Shtei significa dois, então duas, nashim, mulheres. Tá bom? Traduzindo essa frase literalmente, nós teríamos: e para ele duas mulheres. Mas quando nós levamos em conta que orações com locuções prepositivas às vezes podem inferir um verbo, Valoshtei nashim pode ser traduzido como: ele tinha duas mulheres, ou a ele pertenciam duas mulheres. Tá bom? Mas existem também algumas orações que são semiverbais. Por exemplo, Yesh Hamishim Tzadikim Bator Ha'ir. Yesh é aquela partícula que nós vimos na aula de vocabulário que significa existe ou há. Notem aqui que esta palavra não foi declinada. Mesmo que nós temos aqui Hamishim Tzadikim, 50 justos, que é o substantivo de Yesh. Yesh não é declinado. Por quê? Porque é um semiverbo, não chega a ser um verbo. Então, Yesh Hamishim Tzadikim significa: existem 50 justos, Bator, dentro, Ha'ir, da cidade. Esta é a parte de Gênesis onde Abraão está negociando com Deus pela vida de Sodoma e Gomorra. Um outro exemplo de uma oração semiverbal é esta frase aqui: Yahweh
Hu ha-Elohim en od. En, de novo, é aquela partícula que é a negação de yesh. Então, en é a forma negativa de yesh. E en significa não há ou não existem. Então, Yahweh, o Senhor, Hu ha-Elohim, ele é Deus, en od, não há mais. Ou não há outro Deus, não existe outro Deus. Tá bom? Então, o Senhor, ele é Deus, não existe outro. Tá bom? Essas são então as orações sem verbo. E na próxima aula nós vamos dar o início ao nosso estudo dos verbos no hebraico. Por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom.